Há algo no seu coração que pode, nesse momento, estar te afastando da graça de Deus. Eu quero que você me acompanhe no 10º mandamento, lá em Êxodo, capítulo 20, verso 17. Um mandamento é uma lei. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Todos os povos precisam ter leis. Até as tribos mais primitivas contam com legislações, formais ou informais. As leis servem à ordem de uma comunidade. Os códigos e regras legais eram comuns no Antigo Oriente. E ainda hoje nos causa grande admiração a qualidade das leis e da moral dos povos antigos. Temos como exemplo as leis babilônicas, as leis sumérias, hititas, as leis assírias. A legislação mais famosa e que nos espanta por sua antiguidade e complexidade é o Código de Hammurabi, estabelecido muitos séculos antes de Moisés. Os 10 mandamentos, então, não são as primeiras leis do mundo, nem são as primeiras ordenanças bíblicas. Deus sempre deu ordens e posturas ao seu povo. Na verdade, os judeus nunca cansaram de elaborar mais e mais suas leis. Pensa comigo. Deus deu a ele 10 mandamentos e eles transformaram esses mandamentos em 613 mandamentos específicos, cobrindo todos os aspectos da vida diária. Deus nos traz uma coisa simples e nós sempre complicamos. Porém, a diferença do Decálogo, ou os 10 mandamentos, para as outras ordenanças, é que ele é um ato direto. A Bíblia nos diz que houve uma intervenção de Deus na história humana. Moisés recebeu as tábuas de pedra diretamente das mãos de Deus. E assim foi estabelecido um pacto com Deus. Imagine um pai. Ele decide que na sua casa será estabelecida a seguinte lei: não será permitido que nenhuma criança coloque o dedo na tomada, sob pena de ficar de castigo por uma semana, sem poder brincar com seus amigos. Um certo dia, uma delas desrespeita o seu pai e coloca o dedo na tomada. E ele prontamente aplica o castigo. Aos olhos daquela criança, seu pai foi duro demais. Aos olhos das outras crianças, fica um alerta para não repetir aquele erro. Não existe qualquer contradição e antipatia entre graça e lei, entre amor e ordenança. E a gente consegue entender isso quando olhamos as coisas na perspectiva correta. Aí entendemos o real objetivo. No caso desse pai, o fato de castigar o filho e tornar visível esse castigo tem um objetivo simples: proteger todos os outros de um mal maior, um choque na tomada. As leis que Deus estabelece para a humanidade têm o mesmo objetivo: proteger nossas almas contra a destruição do pecado. Então, qual é o sentido do 10º mandamento? Afinal, cobiçar as coisas dos outros é algo feio, né? Eu duvido que você já fez isso algum dia. Ou será que você faz isso todos os dias? Esse mandamento tem um conceito muito prático. A cobiça é algo tão negativo que tem o poder de desestruturar uma comunidade e nos afastar de Deus. Eu creio que hoje esse é um dos pecados menos falados. A cobiça é o pecado que mais assola a humanidade, a velha conhecida de Satanás. Tem sido escondida por nós nos calabouços de nossas almas. O paradoxo é que vivemos em uma sociedade que estimula muito a cobiça. Seja nas redes sociais, na propaganda de TV que te diz que você precisa ser como um ator bem-sucedido, daquele comercial de carro, todo feliz, sejam nas luzes dos púlpitos brilhantes que encantam nossos olhos, o pregador que tira aplausos das multidões, faz nosso coração querer experimentar esse momento triunfante. Eu quero isso, eu preciso ser igual, não pela qualidade, mas pelo efeito. Eu quero o final, o aplauso, e não importa o que eu preciso fazer para receber isso. Eu quero a glória que não pertence a mim. A cobiça envenena nossa alma, tira a dignidade dos nossos pensamentos e nos coloca em oposição a Deus. Qual foi o anjo que, encantado com seu brilho, olhou para cima e pensou: eu quero ser maior que o meu Criador? A cobiça é a linha que nos aproxima de Satanás. É o desejo vergonhoso que tentamos esconder muitas vezes com um falso elogio, quando na verdade nosso coração deseja dizer: eu sou melhor que você, eu mereço estar no seu lugar. O texto de Êxodo nos traz alertas. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não deseje habitar onde seu irmão habita,
Não deseje se contentar com paredes erguidas por outras mãos. O seu suor deve garantir a sua morada. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Se refere ao desejo de ser amado e desejado por alguém que não te pertence. O desejo de adultério, traição, satisfação da perversidade. O texto continua nos lembrando: nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. O teólogo Norman Champlin define a cobiça da seguinte forma: ela é o desejo desordenado de adquirir coisas, posição social, fama, status no meio secular ou religioso. Pode incluir a tentativa de se apossar do que pertence ao próximo, e a cobiça geralmente aumenta com a idade ao invés de diminuir, gerando inúmeros males. A cobiça promove a alienação de Deus, a opressão e a crueldade contra o próximo, a traição, a manipulação e a desonestidade de todas as espécies. A cobiça é um dos principais motivos atrás de todas as guerras. Os indivíduos e grupos se tornam cobiçosos e as nações incorporam a cobiça em suas leis. Quase sempre o desejo desordenado da cobiça provoca alguma ação para que os cobiçosos adquiram o que querem e persigam o possuidor do objeto ou da pessoa cobiçados. Meu amado irmão, eu preciso te lembrar: a cobiça foi o que derrubou Satanás, pois ele desejava ser como Deus. A cobiça foi o que derrubou Adão, pois ele também desejava ser como Deus. E a cobiça, se não for freada em seu coração, vai te derrubar no abismo profundo da ganância, da solidão, do lugar escuro onde você não pode mais ver Deus, pois os seus desejos não controlados serão maiores do que a sua vista, encobrindo tudo que existe com a sombra de um coração desesperado e com sede. Mas você me pergunta: como eu posso me livrar da cobiça? Eu olho o Instagram e desejo ter a vida que parece mais feliz que a minha. Eu olho um pastor com mais sucesso ministerial que eu e desejo aplausos que ele recebe. Eu olho a mulher ou o homem que parece mais atraente do que quem eu tenho do lado. A cura da cobiça mora no exemplo. O ser mais poderoso de todo o universo, criador de todas as coisas, se fazendo um simples homem em meio à pobreza, em uma terra com uma fama. Afinal, o que de bom pode vir de Nazaré? O Criador do ouro, da prata, do brilho infinito, das mais variadas galáxias, se diminuiu ao ponto de ser confundido conosco, pobres criaturas caídas. Ele abriu mão de todo conforto e glória, sem posses, sem púlpitos, sem grandes estruturas, um Deus infinito que nos ensina uma lição de humildade. Você deixaria sua vida confortável, sua casa, sua esposa, seu marido, férias, filhos, tudo o que você gosta, e se transformaria em uma formiga para salvar um simples formigueiro? Que pergunta boba, não é? Mas pense que Deus fez a mesma coisa, se transformando num ser minúsculo como o ser humano, pecaminoso, ganancioso, cheio de cobiça. Mesmo assim, se diminuiu ao ponto de ter um corpo a se confundir conosco, para assim nos salvar. Mas eu te afirmo, estamos mais próximos em vida das formigas do que Deus infinito e majestoso, inconcebível e poderoso está de suas criaturas. E assim mesmo, ele se fez carne. Isso é uma aula contra a cobiça, contra a inveja, contra a intolerância, contra o pecado. Um Deus que se diminuiu e mesmo assim viveu uma vida feliz e humana, mesmo limitada. Eu tenho certeza que se você olhasse para Jesus, veria um sorriso de satisfação e jamais um homem olhando ao redor e se sentindo injustiçado e querendo o lugar dos outros. Eu te convido a pedir a Deus nesse momento que mostre se a cobiça ronda o seu coração e que o Espírito Santo de Deus te livre desse mal. E que você, com os olhos fixos na cruz, se mire no exemplo da humildade, lealdade e amor daquele que se fez carne e sentiu toda a dor que era merecida aos nossos corações cobiçosos e vis. A esperança para nossa cobiça é um amor eterno que nos santifica e transforma toda cobiça em virtude, toda transgressão em remissão. Há tempo de salvação, de conversão, de mudança. Jesus está conosco hoje, para sempre. E esse é o momento do seu encontro com a verdade.